Eu sou seu filho, Frei Luís. Eu sou seu filho, Frei Luís. Sou seu filho e moro no seu coração. Frei Luís, eu sou seu filho, Frei Luís. Eu sou seu filho, Frei Luís. Sou seu filho e moro no seu coração. Coração, coração. Bom, meus irmãos, é chegado o momento do nosso palestrante. Nosso palestrante é o nosso irmão Caetano de Almeida. Caetano é empresário, palestrante e pesquisador espírita. Atua na coordenação de administração do Grupo Espírita Fraternidade. É coordenador da área de comunicação social do 35º Conselho Espírita da Unificação, em São Pedro da Aldeia e Guaba Grande, isso aqui na região dos Lagos. O nosso irmão Caetano, me parece que é a primeira vez que palestra no Lar de Frei Luís. Seja bem-vindo, que Deus lhe proteja, lhe dê muita saúde, muita paz a você e a toda a sua família, a todos os seus amigos, a todo o pessoal aí do Conselho Espírita e da Unificação e do Grupo Espírita Fraternidade. É um prazer recebê-lo, fique com Deus. A sua palestra terá como tema as etapas da maturidade espiritual. As etapas da maturidade espiritual. Irmão Caetano, a palavra é sua. Muito obrigado. Olá, prezados irmãos e irmãs. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui e expressar uma grande satisfação de estar falando a esta honrosa instituição, que é o Lar de Frei Luís. Agradecer a todos vocês, a minha amiga Leila Brandão, que é a nossa amiga, a Liana, pela honra do convite para estarmos juntos nessa noite, ao Vitor, da equipe técnica, esse trabalho tão importante. E quero deixar registrado que a forma virtual também constitui presencialidade. Cada um de nós temos alguma dificuldade em acessar os equipamentos eletrônicos, nós temos alguma dificuldade em lidar com as tecnologias. Mas a presencialidade, ela se dá de forma virtual, de forma física. Então, essa compreensão para nós, enquanto estamos buscando a espiritualidade maior, cultivando o nosso interno, é muito importante. Até porque, neste momento, todos nós aqui estamos reunidos em vibrações, presentes em interesses, nós temos o mesmo objetivo, que é o objetivo da espiritualização do ser, em fazer um encontro consigo mesmo. Então é importante que nesses momentos, né, cada um de nós a gente se recolha em nossa casa ou em algum lugar aconchegante, onde nós não possamos ser interrompidos, porque há momentos que precisamos dedicar a nós mesmos. Nós precisamos desse estado de consciência, nós precisamos trazer para nós esses momentos em que ficamos quietos num canto, tranquilos, serenos, porque esse autoencontro, ele faz parte da nossa maturação espiritual. Então, essa busca é muito importante nas nossas vidas. É onde a gente se encontra com os nossos amigos, nossos amores,
os nossos mentores espirituais, nossos parceiros invisíveis que estão do outro lado, que ao tempo inteiro nos acolhe, nos abraça, torcem por nós do lado de cá. É importante que a gente tenha esse pensamento, que a gente traga essa harmonia dentro de nós. E lembrando que a pandemia e todas as suas decorrências são permissões de Deus e das forças superiores. Porque, afinal de contas, nada é por acaso. Por mais que as pessoas digam que houve uma intencionalidade de uma questão ou de outra, mas os tempos são chegados. Nós já somos avisados, nós fomos avisados há muito tempo disso. E tempos em que precisamos criar também um templo nas nossas casas, nos nossos lares, frear os nossos pensamentos, olhar para aqueles que estão próximos de nós, dentro da própria casa. Um irmão, um parente, um cunhado, uma irmã, o avô, a avó, o pai, o tio, a tia. E toda vez que a gente lança um olhar nessas pessoas, nós temos que saber entender que eles são também o fruto do nosso grande compromisso. E como numa rodoviária, né? Nós nos reunimos, viemos para cá do mundo espiritual e chegamos aqui todos no mesmo ônibus. Aí vem ônibus de outros lugares para se encontrar nesse mesmo plano. Isso é muito bacana, né? Então, a maturidade espiritual é quando você descobre, em primeiro lugar, Deus em seu coração. Que Deus é o amor que sustenta a vida e flui dentro de si mesmo. A partir do momento que você passa a compreender seus propósitos com si mesmo e com os que te acompanham, usufruindo e diminuindo as suas dores e sofrimentos. Então, toda vez que, quando a gente fala em Deus, a gente sabe que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nós temos um encontro com essa inteligência suprema. Nós temos um encontro com aquilo que está dentro de nós, dessa dinâmica maravilhosa que é a nossa vida íntima, a nossa vida espiritual, o nosso pensamento mais profundo de reflexões, quando estamos sozinhos, quando estamos indagando a nós mesmos várias coisas. Dizem que as crianças fazem muitas perguntas quando pequenas, mas nós também fazemos muitas perguntas. Ao tempo inteiro, nós fazemos perguntas. Isso é muito natural. Então, a aprendizagem, seja pelo estudo ou experiência vivida, ela se divide em 3 aspectos muito importantes. Nós temos o aspecto difuso, né, o analítico e o sintético. O aspecto difuso é quando captamos o que está dentro da nossa captação, aquilo que colide dentro de nós com aquilo que nós já temos. Nós buscamos uma informação ou recebemos uma informação e essa informação vai de encontro a tudo que a gente pensa. A gente acha tudo muito estranho, a gente questiona, a gente pensa o que é muito correto. O próprio Allan Kardec nos aconselhou que devemos questionar sempre, e nós fazemos isso. E quando entramos no segundo processo, que é o processo analítico, é quando nós fazemos essas escolhas, nós fazemos análises, nós cuidamos, nós imaginamos aquilo dentro de nós e começamos um processo de refazimento, de substituição de ideias, de todo um trabalho que podemos fazer em prol de melhorar o nosso aspecto visível das coisas. E quando nós chegamos no terceiro aspecto, que é o chamado sintético, é quando concluímos as nossas escolhas e passamos a usufruir do resultado delas. Então, o tempo inteiro, o estado sintético, ele está à nossa espera, onde nós vamos usufruir
nós vamos nos encantar, nós vamos nos decepcionar, porque muitas vezes as nossas escolhas não são felizes, mas o aprendizado, ele é um ritual de experiências que todos nós precisamos e não podemos correr de jeito nenhum. Então, quando conhecemos os ensinamentos da espiritualidade, os ensinamentos espíritas, também não é diferente, né? Quando nós conhecemos as informações, que é logo que as informações nos encontram, ou nós buscamos essas informações, quando elas entram em nós, né, essas informações acerca do mundo espiritual, acerca da divindade, acerca da comunicabilidade dos espíritos, acerca da pluralidade das existências, quando elas entram em nós. E nós conseguimos captar e entender tudo isso. Aí vem a terceira etapa da maturidade, que é uma etapa muito importante. Se vou citar apenas 3 etapas, para a gente não se confundir, porque a maturidade é um processo muito complexo. Cada um de nós guardamos diferentes situações, diferentes expectativas sobre o mesmo prisma. Então, no terceiro aspecto, é quando elas saem de nós. Quando elas passamos a vivenciar esses ensinamentos. Então, tudo aquilo que nós conhecemos, que captou, entrou dentro de nós, estamos cuidando daquilo no processo interno, aquilo flui. É nesse momento que nós queremos propagar para as pessoas, nós queremos dizer para todo mundo como é que é. Poxa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo e tal. Você quer que as pessoas saibam, mas o mais importante é quando passamos a vivenciar tudo isso. Ou quando a gente traz para dentro de nós tudo isso. Isso é muito importante, porque você passa a viver a situação, você passa a viver todo esse trabalho, todo esse estudo muito interessante. Então, nós temos que entender o seguinte: precisamos todos de um roteiro. Ninguém chega aqui sem plano de voo. Então, pois falando em roteiro, nós temos aqui o livro Roteiro, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro é de 1952. É um livro fantástico, é um livro muito bacana. Eu quero até mostrar aqui para vocês a capa desse livro. Olha só. Aqui, ó. Essa capa aqui. É um livro que faz muito sentido, que nós precisamos conhecê-lo, ler. São 40 capítulos, mas é um livro muito bacana. Então, aqui, logo no capítulo 1, o homem ante a vida. No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? De onde viemos? Onde a estação dos nossos destinos? Essa é a pergunta. Então, nesse momento, é importante que cada um de nós, aqui é um comentário que eu vou fazer, que precisamos ligar o nosso GPS. Precisamos nos localizar perante esse universo. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu tamanho? É muito importante que a gente tenha essa consciência, que nós tenhamos que buscarmos essa consciência, trazer essa consciência para dentro de nós. Porque a maturidade espiritual é um processo muito natural e ocorre de dentro para fora. É uma fluência de dentro para fora. Isso requer alguns cuidados. Aí vale aqui uns cuidados, né? É que na sociedade de hoje, há muitas pessoas que estão
ansiosas para serem maduras. Então eu tenho uma ansiedade, eu quero ser uma pessoa evoluída, eu quero ser uma pessoa melhor, e eu estou ansioso com isso. Aí eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu me enganjo em várias atividades, e eu me perco nessas atividades. Então, quais são essas atividades? Muitas vezes é o trabalho, misturado com a vida familiar, e a pessoa gera vários compromissos, e aparece uma outra oportunidade de trabalho, e você vai atrás dessa outra oportunidade, e você vai buscando uma oportunidade atrás da outra. Nesse momento, o que acontece? Nós nos perdemos, nós confundimos muitas vezes também a maturidade espiritual com ascensão financeira, com domínio intelectual, né? Informações. Quanto mais informações eu tenho, mais eu sou evoluído. Mas aí a gente lembra daquele processo, né? Daquele processo difuso, analítico e sintético. Nós temos as informações, nós analisamos as informações, achamos elas muito bacanas, mas queremos falar para as pessoas, queremos promulgar essas informações, mas não estamos vivenciando essas informações. Até porque não dá para a gente vivenciar tudo que a gente ouve, tudo que a gente recebe de informação. Então já começa a ter alguns problemas dentro de nós. E nós ficamos ansiosos e até em estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nós queremos estar em muitos lugares, nós queremos ver várias pessoas, nós ficamos ansiosos por ter um final de semana, mas eu queria ir para tal lugar, eu queria ir para tal lugar. Mas você tem que estar num lugar só. Então, quando nós nos livramos desse processo ansioso, já estamos numa etapa evolutiva já um pouco melhor, né? Essa cobrança, esse excesso de cobrança que nós fazemos a todo tempo na nossa vida, para nós mesmos, isso nos deprime, nos faz sentir mal muitas vezes, e a sociedade moderna, ela nos cobra muitas coisas, muitas ascensões. Então a gente começa a querer viver isso tudo e é muito difícil, né? Então elas se deprimem quando acham que não estão conseguindo. Mas como é que a gente vai ser maduro espiritualmente, né? Como chegaremos a essa maturidade sem desenvolver uma síndrome de ansiedade? Porque tem que se tornar, porque se cobra muito ser um ser maduro. Aí já começa a confusão, porque você se torna ansioso por conseguir algo que você precise não estar ansioso, você precisa se livrar da ansiedade. Nós todos temos ansiedade, o que é muito normal. Cada um de nós temos os nossos aspectos de busca. Nós viemos com várias oportunidades para trabalhar, para fazer, para realizar, para aprender, para tirar proveito, tirar lições. Mas quando nós não temos cuidado e deixamos extrapolar tudo isso, a gente começa a se deprimir, começa a ficar triste, começa a ficar chateado, porque não estamos conseguindo chegar aonde gostaríamos de estar, né? E a maturidade espiritual também é muito importante que saibamos, é o encontro com si mesmo, né? Então aqui, ó, um encontro mais consciente e menos doloroso com as nossas realidades de ontem, de hoje e de amanhã. Então esse encontro que nós temos conosco, ele precisa estar calcado no ontem, a gente lembrar do passado sem sentir dor, sem sentir tristeza, perdoando a nós mesmos por não ter conseguido fazer algumas coisas ou realizar aquilo que pensávamos conseguir. Então e quando a gente pensa no hoje, né,
O hoje é a gente não temer tomar uma atitude, criar um aspecto de mudança. E o de amanhã? É não se cobrar tanto. Poxa, mas até o final do ano eu tenho que fazer isso. Quando é que vai acabar tudo isso? Quando é que a pandemia vai acabar? Quando é que a vacina vai acontecer para todos? Como é que está acontecendo? E tem tanta coisa ao nosso lado, mas precisamos cuidar de nós. Porque se nós não cuidarmos de nós, como é que a gente vai conseguir cuidar de alguém? Como é que a gente vai conseguir levar a palavra para alguém se nós mesmos não estamos sentindo bem? Imaginem. Então, quando Emmanuel lança aquelas perguntas, né, logo no Livro dos Espíritos, o nosso brilhante codificador, Allan Kardec, traça um dos roteiros mais interessantes da nossa história. Com apenas 4 perguntas, ele se desdobrou em 1019 apontamentos para a vida de todos nós com o Livro dos Espíritos. De onde vim? Quem sou eu? O que fazer? E para onde eu vou? E dá origem a mais 4 obras detalhadas que responderão a essas 4 perguntas. O de onde vim está na Gênese. Quem sou está no Livro dos Médiuns. O que fazer está no Evangelho segundo o Espiritismo, que são toda a codificação moral de Jesus, nosso modelo mestre e guia da humanidade. E para onde eu vou? Que é a Justiça Divina segundo o Espiritismo ou o livro Céu e Inferno, que é o mesmo livro. E ele criou uma fantástica composição entre a ciência, a filosofia e a religião. Porque havia uma necessidade de esperar todo esse tempo, porque a ciência já era capaz de comprovar muitas coisas. A filosofia, porque os diálogos já apontavam em direção ao Cristo. O próprio Platão, Sócrates, já eram precursores do cristianismo. E a religião, pura e simplesmente, trata da nossa interligação com o divino. E essas variantes religiosas, a gente precisa entender que todas elas possuem apenas um objetivo: é nos encontrar com o divino. E interessante que todas elas trazem a mesma proporção, a mesma situação, a mesma filosofia também. Faça ao próximo somente aquilo que gostaria que ele fizesse a você. E quando eu comecei a ler Kardec, a codificação, e todos nós, quem aqui não conhece, quem aqui ainda não leu, quem aqui ainda está em situação de conhecimento, está chegando esse conhecimento assim, para si, já que essa live se estende a muitas pessoas. Nós estamos falando em situações mundiais. O próprio Allan Kardec fala uma frase muito interessante, que quando eu li, eu fiquei muito feliz, porque ele disse uma frase muito bacana. Se os meus escritos disserem uma coisa e a ciência disser outra, jogue os meus escritos fora. Olha que interessante. Então, quando Kardec fala isso, ele prova que a ciência, a religião e a filosofia precisam caminhar juntos. Isso é muito importante. As comprovações científicas de tudo aquilo que Jesus fez, os milagres, o que chamamos de milagre, são situações energéticas importantes, são permissões que nós mesmos damos às nossas vidas. Então, no livro Roteiro, Emmanuel continua aqui. Ele fala do processo da evolução. No item 2. No plano carnal, isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções
há limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um ambiente escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Olha que bacana, nós estamos trancados dentro do corpo, né? Literalmente trancados aqui, né? Nós temos enormes restrições, graças a Deus, porque é muito importante que a gente não esteja com muita captação, até para a gente não se atrapalhar tanto nas nossas decisões, nos nossos julgamentos, principalmente os julgamentos sobre nós mesmos, daquilo que a gente faz, né? E estamos sempre ávidos de oportunidades, querendo aprender alguma coisa, querendo realizar alguma coisa, mas há uma centelha divina distante em que nós buscamos essa centelha, mas tudo que nós enxergamos é o que está à nossa volta. E é nesse momento que nós temos a grande atenção de fazer as revisões que declara o nosso grande amigo Santo Agostinho, das revisões durante a noite, que nós precisamos olhar para o nosso dia, o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer melhor, o que eu posso trazer melhor para o dia de amanhã e fazer os devidos reparos. Isso é muito importante. Então ele continua aqui, ó. Conhecimentos adquiridos, no livro Roteiro, e hábitos profundamente arraigados nos séculos, aí jazem na forma estática de instituições e tendências, forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Olha que importante. Então eu fui lá buscar alguma coisa sobre superconsciência. Aí encontrei aqui o livro Superconsciência, o Guia de Meditação de Swami Kriyananda. Começa com este parágrafo. A consciência, em seu estado puro, é absoluta. Mais absoluta que a velocidade da luz, que diminui ao entrar em um meio material como a atmosfera da Terra. Mais absoluta que a existência da matéria, que é apenas uma manifestação da energia, e mais absoluta que a energia, que por si só é uma vibração da consciência. Então, olha que interessante. A superconsciência, ela é a nossa verdadeira consciência. Porque quando nós falamos em consciência, inconsciência, nós usamos muito aquelas palavras, né, que ouvimos falar em estados alterados de consciência. Isso sugere que existe apenas um estado de consciência, que é a superconsciência. Então é muito interessante que nós saibamos que a consciência ela já existe e a inconsciência também. Elas fazem parte do nosso organismo espiritual. Mas a superconsciência é a nossa busca, é as nossas decisões, é aquilo que damos por nossa verdade. É por isso que existem várias pessoas com vários pensamentos e cada um traz a sua verdade. E com isso a gente aprende mais alguma coisa. Nós precisamos respeitar as superconsciências daqueles que caminham conosco. Por isso que Jesus falava, não julgais. Ele deu o conselho do não julgamento justamente para que a gente pudesse respeitar as verdades que cada um cria para si. Porque cada um de nós temos a nossa verdade calçadas no nosso presente, passado e futuro. Nós temos, no âmbito da espiritualidade, das nossas várias vivências, nós temos o nosso caminho. E tudo aquilo que chega até nós, ele precisa passar pelos nossos crivos. Isso é muito importante. Então, a superconsciência, aqui concluindo, é, portanto, a nossa realidade.
é o nosso verdadeiro e nativo estado de ser. Olha que bacana. Isso é a nossa individualidade, né? Baseada nos nossos arquétipos, baseada em toda a nossa experiência evolutiva de todos os tempos, né? Então, Emmanuel continua no livro Roteiro. Olha só. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientes e ousadas, a fim de que valorizem no máximo os seus recursos no espaço e no tempo. É quando nós usamos óculos coloridos, né? Quando a gente usa o óculos verde, a gente vai enxergar tudo verde. Então, quando a gente usamos óculos vermelhos, a gente vai enxergar tudo vermelho. E por aí vai. Não é isso? Então, esse processo é muito natural. Ele é tão natural que Emmanuel compara com outras formas da natureza. Aí vem aqui uma parte que fala sobre isso. Ó. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias, à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Então, essas necessidades, elas se dão em todos os seres da natureza. Elas se dão em toda a criação. E conosco também não é diferente. Não é isso? Então, as faculdades sensoriais, elas são insignificantes restas de claridade, discerrando-se leves notícias do prodigioso reino da luz. Observem que nós tememos a morte, mas atentamos sempre contra a vida. Olha que interessante. Como que querendo desistir. O tempo inteiro nós pensamos em desistir da vida. Por quê? Porque nós, quando não alcançamos aquilo que a gente quer, quando a gente não... É como se a gente quisesse que o nosso plano de voo só tivesse paisagens bonitas. Quando a paisagem não está bonita, a gente se entristece, a gente fica chateado, a gente quer desistir, a gente quer mudar de rumo, muitas vezes. E muitas pessoas têm ceifado as próprias vidas por causa disso, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que elas querem. Mas é preciso que a gente entenda, que a gente se perdoe, que a gente tenha compaixão de nós mesmos e admitir que nós somos falíveis. Todos nós somos falíveis. Todos nós temos dificuldade de compreender as pessoas, dificuldade de compreender as coisas. Nós fazemos muitas perguntas para o universo. E nós nos encontramos com pessoas, né, como numa rodoviária, que eu falei anteriormente, mas nós reclamamos das pessoas, das coisas, das situações, né? Porque o nosso roteiro, o nosso plano de voo vem para a gente passar por isso. Só que a gente não aceita. A gente não quer, mas eu não quero viver isso não. Por que o fulano está do meu lado? Por que eu tenho que aturar fulano de tal? Por que eu tenho que passar por isso na minha vida? Por que eu tenho que viver nesse lugar? Por que eu tenho que... E a gente fica sem paciência. Por quê? Porque nós, muitas vezes, estamos no objetivo de cultivar a paciência, a renúncia e a resignação. Então, olha que interessante. É como se um carro, né, fosse para uma estrada de chão para fazer testes e o carro ficasse perguntando: poxa, mas eu tenho que andar aqui? Não, você está em testes. Então imagine que o carro também passa por provas e expiações. Os objetos têm que passar. Nós temos que testar as coisas. Nós gostamos da tecnologia, nós gostamos de coisas boas, nós gostamos de usufruir das coisas que nos servem. Mas temos que entender muitas vezes que essas coisas passam por processos também difíceis para que elas se tornem melhores. E nós também, não diferente de tudo no universo, nós também passamos por coisas difíceis, por situações difíceis para nos tornar
melhores. Sempre será assim. Então aqui, logo no finalzinho, Emmanuel, no citado livro Roteiro, no capítulo 6, ele fala sobre o perispírito, o organismo delicado, de extremo poder plástico, modifica-se ao comando do pensamento. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. Veja que bacana. Então, todos iremos evoluir. Evoluir é inevitável. O processo de maturidade ele é inevitável. Em diferentes campos, em diferentes pessoas, em diferentes tempos da vida de cada um de nós. E essa ação do bem, ela colhe benefícios do alto. Nós precisamos entrar na conjuntura da ação do bem. É sempre bom investirmos na caridade, que é uma etapa muito importante, que é a mais importante da maturidade espiritual. Porque fora da caridade não há salvação. Mas quando se fala em caridade, temos que ter também a caridade conosco. Essa caridade precisa ser voltada para nós. Nós precisamos exercer a autocaridade. Mas não sendo vítimas para ser advogado de si. Ah, mas eu não quero aceitar porque eu sou uma pessoa boa. Não, é para admitir que nós falhamos. Admitir que nós estamos aqui e, como no início falei, o GPS está ligado. E a gente precisa saber aonde nós estamos. Qual é a nossa localização? Qual é o nosso tamanho perante a criação de Deus? E um outro aspecto interessante, para finalizar, a compreensão é uma forma de caridade muito importante. Porque tão importante quanto amar é compreender os que ainda trazem essa dificuldade. Somente dessa forma que as nossas dificuldades também serão compreendidas. Tão importante quanto fazer o bem é compreender os que ainda não conseguem fazê-lo. Porque o mal é apenas um equívoco. Tão importante quanto ser justo é compreender os que ainda não trazem justiça. Se eu mesmo não conseguir isso em algum momento, que eu possa me perdoar. Porque todas as vezes que nós somos bacanas, nós somos justos, nós somos bondosos, nós temos que ter muita atenção em... Será que nós somos pacientes com aqueles que não são? Será que tudo que a gente faz, as pessoas têm que fazer por nós? Será que se eu der uma cesta básica para alguém, eu tenho que receber um obrigado, a pessoa é obrigada a me agradecer? Será que quando eu faço um serviço, será que quando eu auxilio alguém em qualquer situação, e essa pessoa sai e até por esquecimento, vai embora, esquece de falar, ou não fala, ou tem vergonha de falar, será que nós ficamos chateados? Então é isso. Nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa maturidade espiritual sempre vai depender dessas questões. E vale lembrar que a caridade de se permitir começar de novo é das mais primorosas.
caridade do auto-perdão, caridade do auto-amor e a caridade de se dar sempre uma chance. Porque todas as energias, elas fluem em mão dupla. Tudo que fizemos ao outro, faremos a nós também e estaremos fazendo a nós também e vice-versa. Ninguém consegue fazer algo por alguém sem lançar um olhar mais tarde em si próprio. E se você fizer aquilo por si próprio, você conseguirá fazer também pelo outro. Mas principalmente pelo outro, nós podemos ser retribuídos por nós mesmos aquilo que nós fizermos. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, quero agradecer aos amigos, aos mentores da casa do Lar de Frei Luiz, que estão sempre conosco, que a gente possa vencer todas essas batalhas internas que nós travamos sempre dentro de nós, com tranquilidade, com serenidade, com paciência, e o Evangelho está aí para nos ajudar todos. Eu quero agradecer, muito obrigado, e que assim seja, pessoal. Ao nosso irmão Caetano, nosso muito obrigado. Você que mora nessa região linda, maravilhosa aí, a região dos lagos. Somos irmãos, estamos juntos. Então leve o nosso fraterno e aconchegante abraço a todos desta região maravilhosa aí. Grande abraço, obrigado pela palestra. Foi virtual, mas esperamos que em breve ela se dê aqui. Você venha nos fazer uma visita, venha nos conhecer e venha nos trazer a sua palavra diretamente daqui. Muito obrigado, boa noite, fique na paz de Deus, você e todos os seus.